da minha geração viveram a dureza da ditadura militar que começou em março de 1964 e que acompanhou a vida dos brasileiros até 1984, 20 anos de regime ditatorial no Brasil. Alguns desses, da minha geração, um pouco mais velhos, né, de uma geração antecedente à minha, sofreram na pele muitas agruras que deixaram marcas que o tempo não apaga. A marca das prisões, a marca da expulsão da escola no momento em que ia completar o curso clássico e se preparava para prestar o concurso vestibular, para o curso de Direito, a marca de viver sob a ditadura. Essa história está presente nas memórias de José Anderson Nascimento. Vamos ouvir. No ano segundo, no final do terceiro, já no mês de setembro, aí eu com outros colegas fomos expulsos do colégio por atividade subversiva, que aí já é a ditadura. No mês de abril, quando eu estava no terceiro ano, no mês de abril, eu fui preso e levado para o terceiro andar primeiramente no Corpo da Guarda, na solitária do Corpo da Guarda, e depois para o terceiro andar do 28BC. Eu gostava de ser estudante, né? E tinha assim, outras influências que, além das influências de minha casa, de meus pais, que sempre colocavam que não eram pessoas ricas e que queriam me dar uma fortuna, e que a fortuna era a educação, que eu só iria conquistar espaços através do meu conhecimento. Essa cabeça eu fui formado desde criança. E eu, verdadeiramente, fui aquele estudante. E dentro das agitações da política estudantil, eu tive, assim, uma personalidade que muito influenciou na minha formação cultural. Que ele dizia, olha, você para ser bom ativista, não usava o termo de ativista. Para você ser bom em qualquer lugar, você tem que estudar. Né? E essa personalidade era o meu amigo, professor Arioswaldo Figueiredo. Na porta da Regina. Eu, estudante, e me aproximei de Arioswaldo na porta da Regina, quer dizer, pessoa com quem convivi, não é, assim, de amizade, ele com Aldeci. E o professor Ari teve essa postura. A personalidade que muito me incentivou, que era muito amigo de minha mãe, que era o professor João Costa. Né? Bem, assim, nesse tempo da estudante ginasiano, de estudante secundarista. Aí, né, foram essas pessoas. Professor José Antônio da Costa Melo, com quem eu vinha e voltava para o Ateneu a pé, não é? E naquilo ali, ele, que era socratiano, me educando com a palavra naquela caminhada. Nessa época, eu morava na Rua Campos, e ele também morava na Rua Campos. Aí eu passava na porta dele na hora que ele ia sair, ajustava os horários para a gente ir para o Ateneu. Tive educação religiosa dentro de casa, católicos, apostólicos, romanos de Carola Papaóstia. A missa, a catequese foi a catequese da Catedral Metropolitana, não é? Lá tinha um dia de sábado, de tarde, catequese, e tinha e frequentava a Ação Católica. E meus pais frequentavam as atividades da Ação Católica, não é? E eu ia com eles. Na Ação Católica, a Rádio Cultura
foi funcionar no prédio da Ação Católica, ali de frente, onde hoje é a Catedral. A Católica tinha essas atividades religiosas, né? E havia, né? Eu ia com meu pai, outro dia, inclusive, eu escrevi uma crônica a esse respeito. Eu ia com meu pai todo domingo de manhã para a missa das 10 horas, ou era 9 horas, a missa das 9 horas, terminava às 10, a missa das 9 horas da Igreja São Salvador, do Padre Luciano, da igreja para a ponte do Imperador para ver as disputas de regata. Lembro, minha primeira comunhão foi na catedral. Minha mãe era muito religiosa, era inclusive zeladora de santo lá na Igreja São Salvador. Nós nos mudamos para a Rua de Campos, ela passou a ser zeladora de santo aí no São José também, era pessoa assim muito ligada à Igreja Católica. E eu tinha dessa a coisa. A primeira comunhão eu me lembro, a primeira comunhão na catedral, né? Tinha 10 anos de idade. Não mantenho aquela religiosidade permanente, mas sou aquele católico irregular, né? Certo. Tem uma regularidade porque hoje eu sou monitorado por duas carolas, que são Rice e Juliana, para a missa, né? Quer dizer, então, eu hoje frequento a Igreja Jesus Ressuscitado, mas assim, não com muita assiduidade. No Arauá também eu vou à missa lá no povoado. Começou em casa, né? Agora, no colégio, ela tomou outro rumo, talvez pelo próprio momento em que se vivia o país. Eu acompanhava eles para os comícios, para as reuniões políticas que eles tinham. Minha mãe era muito ligada também a Seixas Dória, quer dizer que tinha um lado da UDN da Estância também nesse meio, entendeu? Quer dizer, então eu tive esse convívio. No Rio de Janeiro também a gente tinha o convívio com os políticos que eram políticos daqui, como Seixas Dória, Armando Hollenberg e seu Godofredo, que tinha sido prefeito daqui de Aracaju nos anos 40 e que veio a ser depois nos anos 60. No período que a gente estava lá no Rio de Janeiro, sempre ele reunia amigos, participava, quer dizer, de almoço no apartamento dele, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana com Santa Clara, ali, quando ele reunia a turma do ISEB. Tinha uns professores daqui do ISEB, eu me lembro bem de Tetes, de Ari Oswaldo. Ele era um homem muito evoluído, né? Quer dizer, era um homem vamos dizer, conservador, não vou dizer que ele era direita, ele era um homem conservador, mas ele era um cara, era um cosmopolita. Godofredo eu sempre digo, Godofredo era um cosmopolita, era um homem que vivia na metrópole e que absorveu a vida política e econômica da campanha de Luciano Moraes, do Grêmio, no Tobias Barreto, aí, deve ser nessa época, final dos anos 50, presidente do Grêmio. Luciano foi candidato a presidente do Grêmio e acho que o opositor de Luciano, penso que foi Leon Schuster, que era da chamada ala conservadora. Aí já havia essas divisões de esquerda e direita. A esquerda era o Museu, João Gama e Luiz Antônio Barreto. Já fazia os cartazes para a gente pregar, tal e coisa, e lá se vai.
Depois de Luciano, aí já se saiu daí para a política da USES, e aí no Tobias Barreto ficou muita agitação no Tobias Barreto, Alcibiades fechou o Grêmio, aquela confusão, fecha e abre o Grêmio tal e coisa, e na verdade a gente aí partiu para a política da USES, e aí tinha o bloco dentro da USES, era exatamente esse bloco que veio a ser, que era o bloco de Luciano Moraes, que foi para a USES, que era coligado com o comerciário, que era Volney, não me lembro o nome total do Volney, era um coroa já para a nossa idade, já era um coroa, mas era o cara que dominava a política da Escola Técnica de Comércio, número de delegado. E aí, em 62 ou 63, em 62. Em 63 eu fui eleito o delegado da USES para representar a USES no Congresso em Curitiba. Já havia esse clima político nacional das reformas de João Goulart, a USES já defendia essas bandeiras das reformas. O Ateneu já tinha essa linha, não é? Já aderir à política de Wellington Mangueira, que era o líder do Ateneu. O líder em conteste da minha época era o Wellington Mangueira. Então, aí em torno de Wellington Mangueira estavam Mário Jorge Vieira, não é? Estava Abelardo Silva Santos, tinha um pastor, que eu não me lembro o nome dele, era uma pessoa também assim, bem coisa, não é? E outros, né? Eu era do corpo jornalístico da Gazeta de Sergipe, não é? E a Gazeta foi tida como órgão antigolpista, né? A Gazeta não concordou. Então, já tinha essa cara de esquerdista. Já tinha a cara de monitor do projeto Paulo Freire. Tinha a cara do Centro de Cultura Popular da Secretaria da Educação, que era dirigido por Zelita Correia. Então, tudo isso juntou, que aí eu fui considerado pelos militares como subversivo. 2 ou 3 dias depois, eu, nesse tempo, trabalhava no gabinete de seu Godofredo, era uma espécie de secretário sem pasta de Godofredo, gabinete da prefeitura, e era uma célula vermelha. Então, estava lá. Ari Oswaldo Figueiredo era o secretário da Fazenda. Alencar Filho era o chefe do Serviço de Imprensa e Relações Públicas. Nino Porto era o mecanógrafo, quer dizer, era o mais hábil datilógrafo da prefeitura, ou talvez o mais hábil datilógrafo de Sergipe, né? E um cara assim muito para frente também. E era da equipe de Pascoal Maynard, né, que era o editor, o chefe da redação da Gazeta de Sergipe. E eu vivia muito com o Nino, que Nino era uma figura, era faísta, tudo. Quer dizer, então, eu vivia muito com o Nino e Nino passou a trabalhar diretamente comigo.
Ele ficou trabalhando comigo e ele então me atrai para a Gazeta de Sergipe. Eu participo de reuniões da Gazeta de Sergipe e fiquei muito ligado também a José Rosa de Oliveira Neto, que gostava do que eu escrevia e me indicou a seu Orlando para escrever uma coluna na Nova Gazeta. Por essas motivações todas, quando é no começo de abril, chegou um vereador lá que já tinha aderido ao movimento militar, aí chegou e disse, professor, só me chamava professor porque esse cara vinha parece que ele era ligado aos bombeiros, e eu era professor do Estado-Maior do Bombeiro, lá na Rua de Siriri. Aí ele chegou, professor, é melhor o senhor ir para casa, porque daqui para de tarde vão lhe prender. Aí eu peguei, caí fora, fui para casa e fiquei esperando exatamente. De tarde chegou um sargento lá em casa, o vereador, que foi Narciso Machado, era ligado a seu Godofredo e tinha essas bases políticas lá nos bombeiros e outros sentimentos. Aí, com a chegada do movimento militar, sim, aí ele se fortaleceu. Então, aí, lá, se eu não me engano, o nome do sargento era o sargento Juvenal. Ele era ligado a era do Exército, era ligado a atividade católica, religiosa católica, de concílio. Chegou muito educado, Rua de Campos. Na Rua de Campos, entre Arauá e Santa Luzia. Aí ele chegou, tal, minha mãe ficou, aquela preocupação toda, mas eu já tinha preparado. Tinha preparado a turma toda que eu estava vendo, meus amigos todos sendo presos, as pessoas todas com quem eu convivia indo, não é? Quer dizer, na Secretaria da Educação, secretário de Educação, Jabeiro Leite, aquela turma toda do cacique indo, Tertuliano, Viana, não é? Teve mais Ari Oswaldo. Então, digo, não, mais cedo, mais tarde... É a minha vez. Chego também, né? Burguesia e Bittencourt, com quem eu ia, com Silvério ia para fazer discurso no Sindicato da Construção Civil, Ari Oswaldo também, e eu acompanhava essa turma toda. Zelita também já recolhida lá para o quartel, que já era a ex-Zelita e outras moças que participavam do Centro da Cultura Popular, né? E aí que foi tudo isso taxado como célula comunista. Então, aí eu vou para lá, passo, quando chego lá, estava em uma cela, estava o Hélito Mangueira e outra Marcelo Bonfim. E tinha outros, mas os dois que eram da convivência da gente e coisa, né? Depois, todos são levados lá para o pavilhão, lá no terceiro andar. O pavilhão ficou dividido em duas partes. Uma parte, aqueles que não tinham título universitário, e outra, aqueles que eram detentores de título universitário, né? O único que ficou lá naquela parte que foi preso porque votou a favor votou contra o impeachment de Seixas Dória, votou sem saber nem o que era impeachment. Foi Nivaldo Santos, que era deputado do PR, que acompanhava o que Viana de Assis, que era o líder do governo de Seixas Dória, eu acho, na época. Aí o Nivaldo Maia, eles mantiveram o Nivaldo Maia lá, Nivaldo Maia lá de Buquim, com os bacharéis. E do lado de cá ficou a turma que não tinha título universitário, entendeu? À exceção do professor Franco Freire, que ficou nesse pavilhão da gente também. Eles não botaram o Franco Freire para lá,
ficou nesse lado da gente. Eu acho que umas 3 semanas, de 3 semanas para um mês. Quando eu saí, voltei para a sala de aula. Pedi exoneração, e pedi de exoneração que não comportava mais nenhum daqueles que... E ficamos na boa amizade, tudo ficou na boa amizade, mas não sem atividade. Eu voltei para o Ateneu, mas sempre naquele clima que tinha, não é? E com os cuidados todos, vendo a repressão que Ofenísia sofria, e Silvério sofria também da diretora do Ateneu, tá? Aí ficou aquele clima e a gente fica acomodado, mas sem presunção de que iríamos ser expulsos no antepenúltimo mês do encerramento das atividades escolares e a gente já concluindo o curso. Então, fomos sacrificados aí, eu, Alceu e Abelardo. O ato justificador da expulsão é de que nós poderíamos contribuir para a desarmonia escolar por atividade subversiva. Vem um ofício, é o tal ofício 56, que até hoje eu não consegui. Não é? Que é um ofício, se ainda existe, eu não sei, que estava no arquivo da Secretaria da Educação, que há uns 10 anos atrás eu soube que esse arquivo, o lote desse arquivo estava perdido dentro do arquivo público. Certo? Aí eu tive ideia de que não é nesse artigo 56. E aí está a dúvida se houve realmente a exigência da nossa transferência ex officio, onde há uma expulsão branca, né? Porque nós não teríamos nenhuma possibilidade de matrícula em outro colégio na época sem o atestado de bons antecedentes, que era exigido para a matrícula, né? Eles baixaram uma norma aí de que era exigido para a matrícula esse atestado de bons antecedentes. Nós não teríamos, né? Quer dizer, então correspondeu à expulsão. Quer dizer, essa é a coisa. Porque Ariosvaldo se prega, inclusive tem um desses livros dele que tem aí, defendendo a professora Maria Augusta Lobão, de que ela havia advogado essa fórmula para a gente. Porque a fórmula que as autoridades da Secretaria da Educação receberam do Exército era para a expulsão. E a expulsão, na época, correspondia a 3 anos sem direito de matrícula. Então, aí a gente ia ficar realmente... Aí Ariosvaldo advoga, mas ninguém sabe porque ninguém viu o tal ofício 56 militar do comandante João Barbosa, né? Aí é uma novela. Saímos, sim, aí houve assim, aquela comoção da inteiro, Abelardo, o Wellington Mangueira e Jackson de Sá Figueiredo. Certo? Agora, sendo que concluintes éramos eu, Alceu e Abelardo. Aí essa foi o grande problema nosso. Então, aí Orlando Dantas faz uma carta para o professor José Calazans, lá em Salvador, para ver se conseguia contornar essa situação da gente lá. E
E o pai de Abelardo, né, seu Abelardo Biltenmüller, que era topógrafo e era amigo de Humberto Mandarino, doutor Humberto Mandarino. O governador da Bahia era Lomanto Júnior, que foi agrônomo formado do tempo colega de Humberto De, Mandarino, qual mantinha um bom relacionamento. Humberto Mandarino também faz uma carta a Lomanto pedindo para que ajeitasse a gente. Aí nós fomos para lá, né? Tanto fomos muito bem recebidos na residência de doutor professor Zé Calazans, como fomos bem recebidos no Palácio do Governo. O professor Zé Calazans expôs logo, com muita sinceridade, que estava sendo também investigado, estava tendo também represálias do movimento, que não tinha como ajudar a gente. Foi uma sinceridade extraordinária. E Lomanto Júnior nos recebeu, né? O senhor Abelardo marcou audiência, tudo tal, nos recebeu e nos encaminhou para o secretário da Educação. A Secretaria da Educação funcionava num casarão no Corredor da Vitória, mais ou menos defronte de um hotel Vitória Marina, por ali, naquela parte. Aí fomos recebidos, o secretário lá, salvo engano, era um padre, fez um outro cartão para o diretor do Colégio Central da Bahia, aquele afago todo, a gente estava na expectativa de que ungido sacramentado, isso foi de tardinha, de noite fizemos uma farra, ali com os cabaré do Tabuão, o seu Abelardo ficou em casa, ficou lá na pensão, uma pensão na Piedade. Aí nós fomos lá para a zona, aí no outro dia fomos ao diretor. Quando chegou lá no diretor, o diretor leu, e seu Abelardo achava que naquele cartão que o cara fez, botou algum símbolo para não atender. Não tinha telefone celular, não tinha tudo, era tudo na carta. Aí o cara disse, tudo bem, tal, e todos os documentos, olha. Aí pegou os documentos, analisou. Está faltando o atestado de bons antecedentes. Aí, não tem. Tá. Então, vocês voltem para Aracaju e tragam o atestado, todos estarão matriculados. Acabou com aquela história. Aí nesse tempo eu namorava com uma moça que era do Recife e o pai estava trabalhando aqui. E ficou naquele coisa e tal, foi para lá, foi para cá. Ela aí disse, olha, eu vou ver com minha irmã. Minha irmã trabalha lá, lá no Recife, nessa área educacional. Vamos ver se consigo essa matrícula para você. Eu digo, vamos ver, né? E aí não é que conseguiu na Escola Técnica de Comércio aí conseguiu a matrícula. Aí eu fui, não é? E me matriculei. E achei, assim, eu achei, mexendo com os meus botões, aí também disse aos meus pais de que fossem, né? Nesse tempo as comunicações eram muito ruins, por telefone ninguém tinha, era por carta. Aí eu fiz uma carta para meus pais, dizendo que fossem atrás de Alceu Monteiro e que ele fosse para Recife, que eu ia ver vaga para ele. Né? Eu me achei assim, moralmente, digo, se eu conseguir, pô, e o cara está na mesma linha minha, né? E também a Abelardo, mas aí a Abelardo preferiu entrar com o mandado de segurança, certo? Mas como eu não tinha expectativa nenhuma desse mandado de segurança,
de ser resolvido logo, que o meu problema era para resolver logo e eu fazer o vestibular. Essa com um mandado de segurança por causa de Mário Jorge, porque o puxador do mandado de segurança foi, entendeu? Aí ele foi na onda, né? Aí que lá para o arquidiocesano. Mas eu não quis esperar, eu tive medo de Escola Técnica de Comércio do Recife. E aí eu concluí o curso de contabilidade, né? Eu cheguei lá em setembro, final de setembro, e em dezembro, início de dezembro, estava de volta já com o diploma na mão. O seu foi também. Ficamos hospedados no mesmo. Era na Rua do Hospício, uma pensão, lá na Boa Vista, de frente da Faculdade de Direito do Recife, da Praça 13 de Maio, um prédio ali de frente. Aí, lá foi feita a adaptação curricular e valeu aquela orientação do professor aí, né? Que o professor Ari era o guru, pô. Tem que ter as primeiras notas na sala de aula. Aí valeu, quer dizer, no currículo, no histórico, eu não tinha 10 em inglês, mas quem tinha uns 10 de língua francesa, de língua inglesa, tal e coisa, tudo era ao seu, que era ligado às línguas, né? E aí, mas as notas eram notas acima de 7, na época era 7, 8, na média geral, como notas muito boas. Aí só não tinha, a gente nessa época estava estudando, eu acho que psicologia e lógica. No currículo da gente tinha psicologia e lógica. E lá era filosofia. Né? Aí ele disse, olha, tem essa situação, mas nós vamos à procura do padre fulano, não me lembro o nome do cara, padre lá, que era o professor de filosofia. O diretor saiu com a gente e fomos ao cidadão lá que estava dando aula. Ele disse, olha, quando você pudesse, não, posso entender. Aí você tem essa situação aqui. Os meninos aí estão precisando se matricular aqui e eu quero atender a professora fulana e o rapaz aqui comigo é indicado da professora fulana. Então a professora fulana era lá muito, muito benquista na comunidade escolar. Aí ele disse, olha, é problema de filosofia. Vamos fazer o seguinte. Aí chegou, foi assim lá na mesa, na cátedra, pegou um livraço. Isso aqui, ó. Vocês estudem para fazer a prova oral aqui no dia 30 de outubro. Vocês têm um mês para estudarem filosofia geral. Filosofia geral de Jacques Maritain. Nós pegamos o livro e nos dedicamos a estudar a filosofia geral de Jacques Maritain, porque nós fomos submetidos a uma aula pública. Correu logo a Rádio Corredor, logo, né? Aí todo mundo soube, aí não, tem que ver esses estudantes forasteiros, como chamavam, forasteiros, vamos ver os forasteiros, quando a gente passava, que nós passamos a frequentar, notas adaptadas, nós não abandonamos, ficamos lá, né? E aí nós estudávamos de dia, principalmente à tarde toda, de noite a gente ia fazer uma farinha no Savoy. Savoy era uma choparia de frente dos Correios na Avenida Guararapes. Quase sempre a gente ia para lá ou ia para o cinema, tal e coisa, e a partir daí a gente nos qualificamos na filosofia, fizemos a prova, fomos aprovados e foi emitido o diploma com o qual nós nos credenciamos para a inscrição do vestibular
que foi aberta logo no começo de janeiro de 1965. Eu fui fazer letras germânicas na Faculdade de Filosofia e eu me inscrevi para Direito, me matriculei para Direito na Faculdade Federal. E aí passei em primeiro lugar naquele vestibular que foi realizado no mês de fevereiro de 65. No dia 20 de março, eu comecei com a primeira aula